Muito boa noite, meus irmãos. Falo em nome do Núcleo Espírita Aldeia de Luz, da Aldeia da Serra, trazendo nesta noite, mais um companheiro querido. O nome dele é Ricardo Campelo. Ele vai falar um assunto bem diferente. O tema da palestra, então, é empreendedorismo eterno. Vamos ver o que é isso. Mas vamos primeiro envolvê-lo em muito carinho, muito amor, e vamos esperar para aprender o que é que ele tem para nós esta noite. Fiquemos todos com Deus. Olá, quero saudar a todos que estão aí na nossa sintonia. Eu estou gravando esse vídeo a convite da nossa irmã Suelene, do Núcleo Espírita Aldeia de Luz, um núcleo que fica ali na Aldeia da Serra, em Barueri, onde eu tive a oportunidade de comparecer várias vezes para estar ali proferindo palestras e compartilhando ali daquela comunhão com os irmãos ali presentes. Então é uma alegria poder estar contribuindo com essa casa espírita nesses tempos de pandemia em que as instituições espíritas e demais instituições filantrópicas, a sociedade, enfim, teve que se reorganizar, se readequar para continuar transmitindo a mensagem, fazendo comunicação. Muitas empresas se utilizaram do home office, então tivemos que fazer aí essas adaptações. E as casas espíritas também não são diferentes, elas também fazem parte da sociedade, né? É uma instituição filantrópica que contribui também com a comunidade, presta assim, um serviço social, espiritual, né? Então também estamos nos utilizando dessa ferramenta tecnológica e também fazendo parte das redes sociais, com os canais do Instagram, YouTube, Facebook. E graças à tecnologia podemos continuar passando essa mensagem aí positiva de otimismo que contribui para a nossa reflexão, para o engrandecimento da nossa sociedade. Então a você, internauta, que está aí compartilhando conosco desses momentos, a minha saudação fraterna para todos vocês. E eu vou falar de um tema, o tema da nossa palestra, né? Nós vamos falar aqui em alguns minutos, é empreendedorismo eterno. Empreendedorismo, né? Também é uma palavrinha que tem sido muito utilizada nesses últimos anos, e principalmente nesse ano, por causa também aí da pandemia, quantas pessoas tiveram que se reinventar, tiveram que montar aí seu próprio negócio, utilizar um meio de ter seu rendimento, quer dizer, se tornaram até empreendedores, né? O empreendedorismo é um recurso incentivado pelos governos, um meio das pessoas obterem rendas, montar um próprio negócio, seja uma pequena empresa, uma grande empresa, seja um microempresário, um pequeno empresário, ou aquela pessoa que é autônoma, trabalha por conta, né? Ele mesmo cria, né? Inova, desenvolve, obtém meios de conseguir uma renda e assim contribuir com a sociedade no tocante a gerar emprego e renda. Então, nesses últimos anos, até pela questão econômica, social, o empreendedorismo tem sido incentivado. Aliás, há cursos no âmbito das prefeituras, de graduações, até de faculdade, né? Falando assim do empreendedorismo, né? E aí o empreendedorismo ele tem até uma visão, uma questão mais ampla da questão puramente econômica. Ele também envolve questões sociais, culturais. Se fala bastante numa visão empreendedora da vida, né? Uma atitude empreendedora, que é a atitude de realização, de autonomia,
de criação, imaginação, liberdade, de ter consciência dos riscos que nós enfrentamos e corremos durante a nossa vida. Ela envolve uma idealização, um projeto, um esforço, né? uma concretização. Então, por isso que o empreendedorismo e a visão empreendedora, ela envolve uma realização. E tem vários segmentos que nós podemos utilizar desse meio. Seja na cultura, na casa espírita também, nas obras sociais, educacionais, culturais, na arte, né? Então nós podemos, em casa, no lar, ser essas pessoas empreendedoras. Então ela tem um conceito um pouco mais ampliado daquela visão mais antiga que se restringia aos meios puramente econômicos e sociais. E por que eu estou falando isso? Porque o tema da nossa palestra é esse, é empreendedorismo eterno. Porque eu quero me basear aqui num texto do Emmanuel, chamado Edificações. Esse texto ele se encontra no livro Caminho, Verdade e Vida, que é um livrinho da coleção Vinha de Luz. Tem o Vinha de Luz, o Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva. E esses livrinhos são livros com textos curtos, em que se comenta passagens, versículos do Novo Testamento da Bíblia, principalmente os versículos de Jesus, os versículos evangélicos. E ali o Emmanuel, que foi o guia espiritual do Chico Xavier durante a sua última encarnação, ele faz ali uma interpretação do versículo à luz do Espiritismo. E esse texto, chamado Edificações, ele é o capítulo 76 do Caminho, Verdade e Vida. Um livro que foi escrito em 1948. Olha só quanto tempo, hein? E um livro atual, atualíssimo, como são os livros de mensagens espirituais, né? Então o livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 76, ele está falando de edificações. Porque edificações é justamente isso. Edificar o que é? É lançar as bases, né? Edificar uma casa, um edifício, um prédio, é formar os alicerces, é idealizar, é projetar, é planejar e edificar, né? Edificar uma obra, é realizar, tem a ver com uma visão empreendedora. Então aqui nós estamos falando também no sentido, uma visão empreendedora no sentido espiritual também. Edificação, então envolve construir, envolve liberdade, autonomia, responsabilidade, escolhas e conhecimento dos riscos e das dificuldades que todos nós enfrentamos nessa vida. Como eu disse, nesses livros tem lá o versículo e os comentários lá do Emmanuel. Um versículo que está citado nesse capítulo é um versículo do Novo Testamento, do Evangelho segundo São Mateus. O São Mateus é o primeiro evangelho que inicia o Novo Testamento. Lembrando que Mateus era o Levi, o publicano, o cobrador de impostos na época, que Jesus chamou para ser seu discípulo também. Jesus não fazia acepção de pessoas. Não importa se ele era publicano, se ele era um cobrador de impostos. Jesus enxergava a alma, o coração e o potencial das pessoas. Elas poderiam contribuir também pela causa do Evangelho. Então, Levi, o publicano, que se transformou em Mateus, foi chamado para ser discípulo de Jesus e ele aceitou. E ele escreve o primeiro livro do Novo Testamento. Os capítulos 5, 6 e 7 do Novo Testamento, no Evangelho segundo São Mateus, ele trata das bem-aventuranças. As bem-aventuranças são um verdadeiro código de conduta da humanidade, né? É aquele sermão do monte que Jesus... Ali ele pregou aquelas bem-aventuranças que são verdadeiras mensagens de alto cunho espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, uns 4 capítulos ali são dedicados às bem-aventuranças. Então são mensagens de cunho altamente espiritual e é um verdadeiro código de moral para toda a humanidade. É muito importante o estudo das bem-aventuranças. Nós iremos pegar apenas um versículozinho que está nesse capítulo 5, que é o versículo 14, em que Jesus diz assim para as pessoas, para os discípulos, e que é para nós também, porque a mensagem evangélica, a mensagem espiritual, ela transcende o tempo e o espaço.
ela é sempre atual, ela é sempre presente. E Jesus diz ali que vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Jesus diz que vós sois as luzes do mundo, né? E luz é luminosidade, é projeção, é iluminação, é iluminar-se. E o primeiro a iluminar-se é aquele que vai irradiar essa projeção. O vós sois a luz do mundo quer dizer que nós temos o potencial da conscientização da lei divina em nós. Nós podemos desenvolver essa consciência, esse projeto de educação espiritual, de educação moral. E a luz ela tem que irradiar, como ele deu exemplo ali, que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E ela não é para ser escondida, ela está no alto, para que todos a vejam. Então essa luz não é no sentido de vaidade, né? Não é no sentido assim de superioridade. É uma luz que a gente pode irradiar aprendendo e desenvolvendo a nossa moralidade, o nosso conhecimento espiritual, né? Estudando a lei divina e desenvolvendo esse código de conduta em nós, com o nosso comportamento, porque dessa maneira nós vamos irradiar essa luz e contagiar as pessoas. Se amarde a esses mais pequeninos irmãos, como disse Jesus, todos conhecerão que sois meus discípulos. Quando Jesus diz vós sois a luz do mundo, né? Ele prega o seu evangelho, ele convida-os a seguirem os seus passos, não é seguir por segui-lo. Nós não temos que seguir o evangelho de Jesus, ou a doutrina espírita, ou qualquer religião que seja, porque estão falando que a gente deva seguir, nem o próprio Cristo. Quando ele diz vós sois a luz, ele está dando para nós, mostrando para nós que nós já temos conosco, na nossa essência divina, a luz divina. Nós já temos a consciência, a lei de Deus gravada na nossa consciência, como está lá no Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, ela está na nossa consciência. Então, vós sois a luz é o desenvolvimento dessa consciência divina, das leis de Deus. Mas nós temos que ter essa liberdade e acompanhar esses ensinamentos na base do entendimento, e essa decisão tem que ser voluntária, tem que ser consciente, ela tem que ser amadurecida em nós. Seguir o Evangelho de Jesus é compartilhar dos seus ensinamentos. Não é apenas ser seguidores, discípulos do Cristo. É exemplificar esses ensinamentos, é fazer parte, é atuar na coletividade, é ser co-criador de Deus, né? Deus é o Criador. Nós seremos co-criadores, colaboradores. Vamos trabalhar também na obra do bem, na causa do Cristo. Então não vamos seguir apenas por seguir, não. Seguir conscientemente, no amadurecimento, na reflexão, numa escolha voluntária, numa decisão pessoal. Porque Deus nos deu liberdade. E a consciência, o aprendizado tem que ser na base da decisão voluntária. Porque na doutrina espírita, todos nós somos aprendizes, todos nós somos estudantes. Então nós temos que aprender juntos, junto com os colaboradores, seja o dirigente, seja o instrutor. Nós aprendemos juntos, compartilhando as ideias da forma como Kardec fez na codificação da doutrina espírita. Como é que foi elaborada a doutrina espírita? Ela foi elaborada na base do diálogo, dialogando com os espíritos, comunicando-se com os médios, se comunicando com médios de outras partes do mundo, né? Lá de Paris, na França, Kardec se correspondendo, né? Se correspondendo com médios de outras partes, numa época que não tinha essa tecnologia que nós temos atualmente, né? Isso aí há 150, 160 anos. Então tem que ser uma decisão consciente, voluntária, é despertar a luz, ela tem a essência divina, nós temos conosco. O que nós temos que fazer é despertar essa luz dentro de nós. Assim estaremos irradiando luminosidade, irradiando bondade, serenidade, acalmando, apaziguando, né? Colaborando para a edificação da obra do Evangelho de um mundo melhor. Então aqui no comecinho
desse texto, que é um texto bem curto, o Emmanuel, baseando-se nesse versículo, por isso que o título é Edificações, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, edificada, vós sois a luz do mundo. Se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo terá luz. A nossa alma vai irradiar, ela vai projetar, ela vai vibrar coisas positivas. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Então o convite não é seguir apenas, é edificar no exemplo do Cristo. Agora, isso é um convite. Né? É um convite. Se nós queremos desfrutar desse evangelho e ter a certeza e a convicção de que isso é bom para a nossa edificação espiritual, sigamos-lo. Numa outra passagem evangélica, o que Jesus disse? Quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Então é a coisa do compartilhamento. Não é seguir como estamos seguindo um líder político, um sacerdote, um líder evangélico, seja um dirigente espírita, seja um. Então não é, né? É seguir, não é compartilhar. Se seguir alguém, é seguir os ensinamentos do Cristo, é compartilhar com ele desse ensinamento. E nós, por esses exemplos, por esses escritos, por essas mensagens, nós vamos perceber e sentir que vale a pena desfrutar desses ensinamentos. Porque isso é uma edificação espiritual, é um empreendedorismo eterno, que transcende a nossa vida material. Se é bom, útil e recomendável que sejamos empreendedores, que tenhamos atitude empreendedora na vida, que tenhamos uma visão empreendedora durante essa existência no tocante aos rendimentos, aos bens, à aquisição, à luta pela sobrevivência, que dirá na questão empreendedora espiritual, porque a vida continua. A nossa alma é imortal. Então aqui está se falando de um empreendedorismo eterno. Dá a importância devida para as questões materiais, para a luta pela nossa sobrevivência, pelas condições de vida, pelo nosso rendimento, nosso ganha-pão, buscar nossas realizações materiais, o conforto para o lar, para a família, o lazer, a saúde, o aprendizado, mas também cuidar da edificação espiritual também. Então o Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo de Deus, no exemplo do Senhor, no exemplo de Jesus. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria. Mesmo os seguidores do Cristo não compreendem muitas vezes esses imperativos da iluminação própria, em favor da harmonia da obra a realizar. Por quê? Porque a compreensão ela envolve essa questão do entendimento mesmo. Tem que ser decisões voluntárias, conscientes, liberdade, escolher e saber o que estamos fazendo, saber por que estamos seguindo, adquirir essa convicção, essa certeza de que nós somos seres importantes na obra da criação, em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora maioria de aprendizes, da porcentagem dos aprendizes, antes de tudo, permanece o quê? Atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si, preocupado e observando apenas a edificação de outro ou seguindo recomendações de outros. Não é isso, a proposta evangélica espírita não é isso. A proposta é uma proposta de conjunto, de diálogo, de liberdade, de aprendizado numa obra coletiva, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Então esses bens supremos para si a gente alcança não no sentido egoísta, é aprendendo, evoluindo, crescendo, ajudando os outros a crescerem. Nós vamos criar a edificação espiritual dentro de nós na medida em que ajudando o outro a se edificar. Então nós estamos inseridos nessa sociedade.
A questão da pandemia mundial, ela também traz esse ensinamento de que nós precisamos um dos outros. Ninguém cresce sozinho e todos somos seres vulneráveis. Estamos sujeitos a passar por situações aí que nem imaginávamos passar. Então, quando Jesus diz, não consegue se esconder uma casa edificada sobre a rocha, é mostrar esse fortalecimento nosso espiritual. Mostrar que nenhum de nós consegue realizar as coisas sem ser na base da coletividade. É na colaboração, é elevando-nos, ajudando os outros a se elevarem, a crescer, é que nós estaremos crescendo também. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito da iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidade e sombras do caminho. Pegando o exemplo do empreendedorismo, que envolve desafios, envolve muita coragem, consciência dos riscos, que às vezes você tem que cair, você tem que recomeçar, você tem que retomar. Essa questão do empreendedorismo eterno é da mesma forma. As gratificações humanas vão se esconder aonde? Muitas vezes se esconde, às vezes, nos obstáculos, nas dificuldades, nas incertezas. Daí a necessidade da fé, da confiança, do aprendizado, do entendimento, da certeza da nossa imortalidade, do amparo de Deus. Saber que Deus está conosco, que os bons espíritos estão conosco, que o caminho da iluminação própria é um caminho muitas vezes desafiador, mas é o caminho que conduz à vida, é a edificação espiritual. E assim, meus irmãos, eu deixo aqui essa mensagem para vocês, em que vocês podem também dar continuidade estudando esse texto, que eu nem concluí ele, só peguei algumas passagens aí, o comecinho, mas ainda continua esse capítulo. São capítulos curtos, mas de grande aprendizado. Então fica para nós aí, o empreendedorismo eterno, que se diz respeito à nossa edificação. E o texto do Emmanuel está no capítulo 6, Caminho, Verdade e Vida, edificações. Edificações, porque, como disse Jesus, nós somos a luz do mundo, né? Nós somos luzes, nós trazemos conosco a essência divina em nós e podemos irradiar e contribuir na obra do bem geral. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe e fique em paz.